Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahu Etium HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste primeiro comentário da Parashá Vaishler, eu gostaria de meditar junto com os irmãos em Gênesis Bereshit, capítulo 32. E nós vamos pegar o finalzinho da Parashá passada e o início dessa Parashá. E nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Jacó também seguiu seu caminho, e encontraram-no os mensageiros de Deus, os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Mahanaim, em português chama de Mahanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si ao seu irmão Esaú, Esaf, à terra de Seir, no território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Queridos amados, a palavra de Deus nos fala aqui que Jacó, ele tinha duas situações. Você vai observar a vida de Jacó, é uma vida, meus irmãos, de altos e baixos. O patriarca Jacó, ele é protagonista em 6 porções de Parashá. Nós estamos vendo agora a segunda porção. Na primeira porção, nós vimos que no final, o seu sogro, Labão, veio para acertar contas com Jacó, porque Jacó tinha saído da terra onde estava Labão, e Labão veio irado atrás de Jacó junto com homens para tentar prejudicar Jacó. Mas o Eterno falou com Labão: não venha fazer nenhum mal a Jacó, nem mal nem bem. Então o Eterno falou com Labão isso. E Labão veio com Jacó, em vez de ter o atrito, eles conversaram ali, se apaziguaram e estabeleceram até limites, dizendo: Jacó não vem passar para cá, nem Labão passar para lá. Enfim, foi já um estresse muito grande para Jacó isso, mas o Eterno guardou Jacó. Então, é nesse momento, Jacó, que entra aqui o capítulo 32, verso 1, quando Jacó se afasta de Labão. Enfim, não houve, Labão não conseguiu fazer nenhum mal a Jacó, porque o Eterno falou com Labão: não toque em Jacó, nem para o bem nem para o mal. Aleluia. E aqui a gente vê em Gênesis 32, que aí na sequência Jacó seguiu o seu caminho. E encontraram-no os anjos de Adonai. E ali nós vemos, meus queridos, que Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E aquele lugar chamou de Mahanaim. No original não está escrito o exército de Deus. Está escrito o acampamento de Deus. O acampamento. E chamou aquele lugar de Mahanaim, ou Manaim, que quer dizer acampamentos, mais de um acampamento. Então, na verdade, quando tem Mahanaim, são 2 acampamentos, ou até mais. Então, ali Jacó estava com seu acampamento e o acampamento dos anjos de Deus. E esses mensageiros de Deus vieram dizer para Jacó para lembrá-lo, nem falaram nada ali, mas só a presença deles foi uma mensagem do Eterno dizendo para Jacó: eis que eu estou contigo, agora cumpre o trato, você foi lá, eu estou te trazendo em paz, agora você tem que voltar para a terra que eu prometi a Abraão e a Isaac, teu pai. Só que Jacó, meu amado, claro que ele vai cumprir isso que Deus mandou. Mas só que no verso 3, a gente tem que ver que Jacó, ele tinha um problema para resolver, que era aquela adversidade que ele teve com seu irmão Esaú,
Você vai observar que Jacó, ele vem, e quando ele chega ali na área de Gileade, que hoje é uma parte da Jordânia, um pouquinho da Síria, ele vem, em vez de seguir o caminho até Canaã, porque Isaac ficava em Berseba ou Hebrom, né? Sempre ele ficava nessas duas regiões, né? Tanto Abraão como Isaac ficavam ali em Canaã, em Berseba e Hebrom, né? Quando estava na época do frio, eles iam para o deserto, em Berseba. Quando estava no calor, eles iam mais um pouquinho para o norte, para Hebrom. Eles ficavam assim de 6 em 6 meses naquela área ali de Canaã. Tanto Abraão como Isaac e Jacó, sem dúvida também. Então, o Jacó ele tinha que seguir esse caminho, mas ele não fez isso. Ele mudou a rota, ele vai enviar mensageiros até Edom, que fica lá no sul de Israel hoje, fica abaixo do Mar Morto. Então ele vai bem no sul de Israel, já numa parte desértica, um caminho, separado de onde Jacó estava, uns 210 quilômetros. Então, Jacó, por que ele fez isso? Porque o seu irmão ele saiu de lá para a terra de Padã Arã, ele saiu de Canaã fugido do seu irmão, porque ele ficou com a bênção e a primogenitura, e Esaú ficou irado. Então Jacó tinha essa situação: eu vou voltar lá para Canaã, ficar do lado de Isaac. Esaú de Edom vai vir e vai querer acabar comigo. Então Jacó tinha isso na mente: eu tenho um problema para resolver. Eu tenho um litígio para resolver com meu irmão Esaú. E a gente observa que Jacó, quando ele vai se dirigir a Esaú, ele fala em torno de 8 vezes, chama Esaú de Senhor e se coloca como servo. Aleluia! Então, nós vamos observar que Jacó, ele envia aqueles presentes antes de encontrar com Esaú, e ele vai encontrar com Esaú para ter paz com Esaú. Jacó se inclina para Esaú, ou seja, se prostra para Esaú, se humilha diante de Esaú. A família de Jacó, né, se humilha, os filhos de Jacó se inclinam, a esposa de Jacó se inclina perante Esaú, se prostra diante de Esaú, todos os servos de Jacó se prostram diante de Esaú, né? Que Esaú veio com 400 homens para encontrar Jacó, porque Jacó disse que queria falar com Esaú, ele queria resolver essa situação, apaziguar, louvado seja Deus. E ali, diz aqui inclusive, né, agora no capítulo 33, no verso 1, né, ele diz assim: e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Ele se prostrou 7 vezes. Né? Então, ali nós vamos ver, meus irmãos, que Jacó ele chega para Esaú, e no verso 10, então disse Jacó a Esaú: não, se agora tens achado graça em teus olhos, peço-te que me tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Peço-te, toma-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado. Né? Então você vai observar, e ele diz aqui, quando Esaú pergunta para ele no verso 8, e disse Esaú: de que te serve todo este bando que tem encontrado? E Jacó disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor, se humilhando diante de Esaú. E no final, então, Esaú e Jacó fazem as pazes, né? Não há o conflito, não há aquela situação, porque Jacó só tinha ele, e Esaú com 400 homens, né? Tinha Jacó e os filhos, né, que estavam crescendo, 12 filhos, né? Enfim, e os servos e servas, mas não ia ter como. E ali você observa que houve a paz entre eles,
Louvado seja Deus. E por que Jacó ele se humilhou perante Esaú? Porque lá em Gênesis 27, Isaac disse para Esaú que apesar dele ser mais velho do que Jacó, Jacó ia ser senhor sobre ele. Olha só, em Gênesis 27, 35, diz assim: E Isaac disse a Esaú: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse Esaú a seu pai: Não é esse seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, meu pai, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaac a Esaú, dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti. E aí Esaú ficou com isso. Então Jacó, sendo mais novo, vai ser o senhor sobre mim. E aí o que aconteceu? Esaú ficou com essa ira. E Jacó saiu fugido lá para a terra de Labão. Agora Jacó falou: não, tem que resolver isso. Passaram-se 20 anos. Passaram-se 20 anos. Ele serviu 14 anos a Labão, depois serviu mais 6. 20 anos. Agora ele falou: não, eu tenho que resolver isso. Eu tenho um problema para resolver. Eu tenho que ter paz. Eu tenho que travar a paz. Aleluia. E é isso que é a mensagem, uma das grandes mensagens dessa paraxá. Ter paz com aquele que há algum litígio, há alguma divergência. E Yeshua HaMashiach, agora nós vamos linkar, vamos fazer a conexão dessa paraxá e dessa atitude de Jacó, em que ele muda a rota em 200 quilômetros. É pouca coisa não. 200 quilômetros. É quase metade daqui até São Paulo. 210 quilômetros, né? Então é quase a metade do caminho daqui até São Paulo. É a metade do caminho praticamente. E ele ia a pé, aleluia, a pé, para fazer paz com Esaú. São 7 dias mais ou menos andando, né? 7 dias. E ele fez paz ali com Esaú, levando toda a sua família. Louvado seja Deus, para que se prostrassem diante de Esaú. E porque Esaú tinha recebido o recado de seu pai Isaac: Jacó será senhor sobre ti. Jacó sabia, ele está com ira por causa disso. Então Jacó chama Esaú 8 vezes de senhor e se coloca como servo. Aleluia. E aí apazigua. Louvado seja Deus. Agora vamos conectar com Yeshua falando dessa paraxá, Vaishler. E aí a gente vai ver aqui em Mateus, capítulo 5. Yeshua fala, meu irmão. Ou Yeshua diz assim: portanto, se trouxer, Mateus 5, 23, tem tudo a ver com a paraxá, Vaishler, e com a atitude de Jacó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Agora, muito importante o verso 25, que Yeshua, palavra de Yeshua: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão, e em verdade que te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Queridos, Yeshua está dizendo: se você está devendo alguma coisa a alguém, se você está devendo alguma coisa a Deus, faça que nem Jacó. Acerta, reconcilia. Jacó enviou, para você ter uma ideia, né? Jacó enviou para Esaú, só para você ter uma ideia. Louvado seja Deus. 200 cabras. Isso antes de encontrar com Esaú. 20 bodes.
200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Sabe o que ele fez? Ele acertou as contas com seu irmão. Aleluia! É isso que Yeshua está dizendo aqui. Se você está devendo alguma coisa ao Eterno ou ao seu próximo, acerta. Ao Eterno você sabe que a dívida é o tzedakah. E ao seu próximo, qualquer coisa que você esteja devendo ao seu próximo, acerta. Para que essa prisão que Yeshua fala aqui, meu amado, é a prisão eterna. Porque ele diz assim: em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Oh Deus! E Yeshua diz, irmãos, verso 25, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Jacó fez isso. Jacó, ele conciliou com Labão. Luta uma atrás da outra. Mas ele buscou fazer a vontade de Adonai. Ele reconciliou com Labão, seu sogro. Aleluia. Depois ele vem e reconcilia com seu irmão. Aleluia. Deu para Esaú os presentes, como quem diz: eu sou teu servo. Tu és o meu Senhor. E se prostra diante de Esaú. Jacó reconciliou com o adversário dele. Primeiro era o sogro. Sai do sogro, vem o irmão, que na verdade estava com raiva dele. 20 anos separados. E agora, meu amado, é a lição que Yeshua dá. Porque Yeshua está se referindo aqui em Mateus. Yeshua, meu amado, Bíblia, Novo Testamento. E Yeshua está dizendo, Mateus 5, 25, concilia-te, e ele diz, depressa, aleluia, com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. O que tu está devendo, acerta. O que tu está devendo ao teu adversário, acerta. Ou se humilha e pede, me perdoa. Você tem que chegar. Você não pode deixar no esquecimento, porque Yeshua está lembrando. Aleluia! Yeshua está lembrando. Se você tem dívida com o Eterno, também paga, meu irmão, minha irmã. Paga, para que não seja lançado na prisão eterna. Porque Yeshua diz, irmão, as palavras de Yeshua HaMashiach, ele está se referindo a Parashá Vaishler, em que Jacó buscou reconciliar com Esaú. São 2 capítulos falando sobre essa reconciliação. E ele diz aqui, Yeshua HaMashiach, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, enquanto os dois estão aqui na terra. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. E Yeshua diz no verso 26, em verdade te digo, oh Deus, que de maneira nenhuma sairás dali, de maneira nenhuma sairás da prisão, enquanto não pagares o último ceitil. Querido amado, estamos aprendendo que Torá e Yeshua falam a mesma língua. Aleluia. Tem muita gente que diz, eu sou servo de Yeshua, eu sou serva de Yeshua. Isso que nós estamos pregando aqui, irmãos, é doutrina de Yeshua HaMashiach, é doutrina de Adonai. Quem não age como ele está falando aqui, está fora da doutrina. Louvado seja Deus, porque isso aqui é Parashá Vaishler, e isso aqui é Yeshua HaMashiach falando, meu irmão. Que o Espírito de Adonai fale ao teu coração. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.